A aula de hoje é sobre classificação periódica dos elementos. O que você espera ver quando a gente fala em tabela periódica? Elementos químicos. E você sabe o que é um elemento químico? Mais ou menos. Então, um elemento químico é um conjunto de átomos que apresenta no seu interior a mesma quantidade de prótons, ou seja, é átomos com o mesmo número atômico. Os elementos químicos, eles podem ainda ser chamados de substâncias simples. Um dado importante sobre eles é que o elemento químico, ele, em hipótese alguma, sofre decomposição, ou seja, pode dar origem a novas substâncias simples. Ele apenas participa da formação de substâncias compostas. Um exemplo é a água. Você sabe a fórmula da água? Sim, H2O. Então, você sabe o que quer dizer H2O? Na fórmula da água, por exemplo, nós temos dois átomos que representam o elemento hidrogênio e um átomo que representa o elemento oxigênio. Para identificar um elemento químico fora da tabela periódica, costuma-se colocar o símbolo, representado por uma letra maiúscula, no centro. Se esse elemento tiver uma segunda letra, ela deve ser minúscula. Nós representamos o número de massa na parte superior e o número atômico na parte inferior. A figura abaixo mostra como isso pode ser feito. Essa representação está de acordo com as normas da União de Química Pura e Aplicada, a IUPAC. Um exemplo é os elementos químicos sódio, Na, e cloro, Cl, sendo representados da seguinte forma: Na2311, onde o 23 é o número de massa e o 11 é o número atômico. E o cloro 355, onde o 35,5 é o número de massa e o 17 é o número atômico. Desde a antiguidade, na época dos alquimistas, os elementos eram descobertos e passavam a receber um nome e um símbolo. Esses nomes, eles não seguem um padrão, uma regra, mas eram dados de modo arbitrário pelas pessoas que o descobriram, podendo ser associado a coisas como minerais, astros e o local onde foram descobertos. Por volta do ano de 1810, o químico sueco Berzelius introduziu a notação química, colocando como símbolo dos elementos as iniciais dos seus nomes originais, normalmente em latim ou grego. Hoje em dia, esses símbolos internacionais dos elementos são dados dessa forma, sendo que as letras são sempre de forma, a primeira letra maiúscula e a segunda, e a terceira, se tiver, são minúsculas. É por isso que muitas vezes o símbolo não corresponde com as suas iniciais em português. Por exemplo, o símbolo de sódio é Na, porque seu nome de latim é nátrium. O mesmo ocorre com o potássio, que é K, porque seu nome em latim é cálium. O ouro, Au, áureo, e o cobre, Cu, é cuprum. Tá bom, o que é tabela periódica e para que ela serve? Olha, eu vou te explicar de uma forma simples. No nosso dia a dia, existem várias situações que precisamos organizar alguns objetos facilitando a nossa vida. Por exemplo, quando nós vamos no supermercado, os alimentos, os objetos, higiene, limpeza, eles estão divididos em seções. Por exemplo, as frutas ficam próximas dos legumes, das verduras, já numa seção mais distante ficam os materiais de limpeza e assim por diante. Na nossa casa também, nós podemos organizar os CDs por estilo. Sertanejo, forró, pagode, funk, jazz, os livros também por matérias, português, matemática, filosofia, física. E outras formas de organização podem ser possíveis, como ordem alfabética, cor do objeto, enfim. Seja qual for o método de classificação usado, o objeto é o mesmo, facilitar a vida de quem vai utilizar. Então, do mesmo modo, os cientistas começaram a observar que os elementos químicos eles precisavam ser organizados numa ordem que facilitasse o seu estudo. Atualmente, existem cerca de 118 elementos químicos, então foi preciso organizar de um modo que permita obter mais facilmente informações sobre as propriedades e até mesmo prever seu comportamento. Mendeleev criou uma tabela periódica que organizava os elementos em ordem crescente de massa atômica, mas em 1913, o físico inglês Henry Moseley descobriu experimentalmente os números atômicos, que é a quantidade de próton dos elementos, e provou que as propriedades que distinguiam cada elemento químico dependiam de seu número específico. Então, a tabela periódica nada mais é que uma forma de organizar e apresentar algumas informações sobre todos os elementos químicos que existem. A organização é feita com base na ordem crescente de número atômico, que é o número de próton do elemento, na configuração eletrônica dos átomos, dos elementos e também na forma a facilitar o entendimento de propriedades químicas semelhantes.
Por que ela é chamada de tabela periódica? Então, ela é chamada de tabela periódica porque ela mostra a repetição de algumas propriedades que alguns elementos têm em comum. Ou seja, as propriedades aparecem de forma periódica. Ou seja, a repetição de propriedades de intervalos em intervalos. Tabela provavelmente é por conta da forma que ela está sendo organizada mesmo. Como nós já vimos, a tabela periódica atual é organizada em ordem crescente de número atômico. E os elementos eles estão organizados indo da esquerda para a direita, aumentando uma unidade de número atômico. Por exemplo, o primeiro elemento que aparece na tabela periódica é o hidrogênio, com número atômico igual a 1. O próximo é o hélio, com número atômico igual a 2. O lítio vem em seguida, com número atômico igual a 3 e assim por diante. Esses elementos aparecem organizados em linhas verticais, que são denominadas de família ou grupo de elementos. Atualmente, as famílias da tabela periódica vão de 1 a 18. Os elementos de uma mesma família, eles possuem a mesma quantidade de elétrons na última camada e, devido a isso, eles têm propriedades químicas semelhantes. Um exemplo, todos os elementos da família 1A possuem apenas um elétron na sua última camada ou na camada de valência, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio é um elemento que ele possui propriedade muito diferente de todos os outros elementos da tabela periódica. Ele não encaixa corretamente em nenhuma família, mas ele aparece na família 1A porque ele só possui um elétron na camada de valência. As famílias da tabela periódica, elas são representadas por A e por B. As famílias representadas por A são aquelas formadas pelas duas primeiras colunas e as 6 últimas colunas verticais. Elas são denominadas como metais alcalinos, coluna 1, família 1A. Metais alcalinos terrosos, coluna 2, família 2A. Família do boro, coluna 13, família 3A. Família do carbono, coluna 14, família 4A. Família do nitrogênio, coluna 15, família 5A. Calcogênios, coluna 16, família 6A. Halogênios, coluna 17, família 7A. Gases nobres, coluna 18, família 8A. As famílias da tabela periódica, representadas por B, são constituídas pelas colunas 3 a 12. Elas são formadas por 10 colunas. Entretanto, os elementos químicos da coluna do ferro, 8, do elemento da coluna do cobalto, 9, e da coluna do níquel, 10, apresentam propriedades químicas semelhantes, e por isso as 3 colunas elas são classificadas como uma única família. Então, as famílias da tabela periódica apresentadas por B são denominadas assim: coluna 3, família 3B, coluna 4, família 4B, coluna 5, família 5B, coluna 6, família 6B, coluna 7, família 7B, colunas 8, 9 e 10, família 8B, coluna 11, família 1B e coluna 12, família 2B. Além disso, os elementos eles são separados ainda em elementos representativos e em elementos de transição. Antigamente, os elementos representativos eram indicados por serem das famílias que tinham a letra A e os de transição os que tinham a letra B. Mas hoje a gente não adota mais esse tipo de nomenclatura, sendo que agora os elementos representativos estão na família 1, 2, 3 e a 18 e os de transição vão da família 3 a 12. Nós temos ainda as séries dos lantanídeos e actinídeos, que correspondem aos elementos químicos pertencentes ao 6º e 7º período da família 3B da tabela periódica. Eles estão sempre posicionados do lado de fora, porque eles possuem um grande número de elementos químicos. Cada uma das séries apresenta 15 elementos químicos. Os elementos químicos pertencentes à série dos lantanídeos são lantânio, cério, praseodímio, neodímio, bromécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, ólmio, érbio, túlio, intérbio e lucélio. Já os pertencentes à série dos actinídeos são actínio, tório, protactínio, urânio, netúnio, plutônio, américo, curo, berguélio, califórnio, einstênio, férmio, mendelévio, nobélio e laurêncio. Em virtude da grande quantidade de elementos químicos presentes nas duas séries, a família 3B é a que apresenta a maior quantidade de elementos químicos da tabela periódica. Ela possui 32 elementos. A tabela periódica, ela apresenta ainda 7 colunas horizontais, que nós denominamos períodos, que indicam a quantidade de níveis que um átomo de um elemento apresenta. Isso quer dizer que
Quanto maior o número dos períodos do elemento, maior será a quantidade de níveis de cada um dos átomos do elemento que o elemento apresenta. Se um determinado elemento está posicionado no quinto período da tabela periódica, por exemplo, quer dizer que cada um dos seus átomos apresenta 5 níveis eletrônicos, ou seja, 5 camadas eletrônicas. Por exemplo, o sódio, ele está no terceiro período, isso quer dizer que seus átomos apresentam 3 níveis. O polônio, ele está no sexto período, quer dizer que seus átomos apresentam 6 níveis. O hidrogênio, ele está no primeiro período, então seus átomos apresentam um nível só. O cobre, ele está no quarto período, então seus átomos apresentam 4 níveis. O primeiro período da tabela periódica contém 2 elementos químicos, o segundo e o terceiro 8, o quarto e o quinto 18 e o sexto e o sétimo contém 32 elementos. Os elementos do primeiro período correspondem a 98% da massa de todo o universo, com o hidrogênio correspondendo a 75% e o hélio 23%. Para encerrar, nós vamos ver a aplicação dos elementos químicos no nosso cotidiano. Agora, escolhe um elemento químico. Ferro. O ferro. Para que você acha que a gente utiliza ferro? Para fazer armas e estruturas. Sim, ele é usado também, olha, para fazer pontes, edifícios, panelas, pregos. Ele é o metal mais utilizado do mundo. E, além disso, ele também é necessário no organismo, porque a ausência dele pode causar anemia. Que outro metal que você escolhe? Níquel. O níquel, você acha que ele é utilizado para quê? Não sei. Então, o níquel, ele pode ser usado em ligas metálicas junto com outros metais, por exemplo, para fazer o aço. E ele também é usado em moedas, junto com o cobre e com outros metais para fazer moedas. Escolhe outro elemento. Oxigênio. Para que você acha que a gente usa o oxigênio? Para respirar. Também. A gente usa ele na respiração. Mas ele é utilizado também como comburente e no tratamento da água. Vamos escolher outro elemento químico. Qual é outro elemento que você escolhe? Potássio. Para que você acha que usa o potássio? Não sei também. Então, o potássio, ele é usado como fertilizante, ele é utilizado como explosivo. Existem ligas de potássio com sódio e ele também é radioativo e também ele faz parte do sal de cozinha e também tem muitos medicamentos à base de potássio. Vamos escolher outro elemento aqui. Qual que você escolhe? O cloro. Para que você acha que a gente usa cloro? Para deixar a piscina limpa. Isso. O cloro é um elemento que é utilizado no tratamento de água, porque ele tem função germicida. Ele mata bactérias e outras coisas. E também ele é utilizado na produção de papel. Ele pode ser usado nos inseticidas, plásticos e outras aplicações. Vamos ver outro elemento. Escolhe outro elemento. O chumbo. Para que você acha que a gente usa chumbo? Para fazer ligas metálicas? Isso! E a gente usa o chumbo para ligas metálicas, mas ele também é utilizado em baterias de automóveis, ele é utilizado em proteção contra a radiação, entre outras funções que ele tem. Escolhe outro elemento. Bário. Para que você acha que usa bário? Não tenho certeza. Então, o bário, ele é muito utilizado na medicina para fazer radiografias ou para fazer contraste. E ele também é utilizado como fogo de artifício e ele faz cor verde. Escolhe outro elemento. Neônio. O neônio, para que você acha? Para fazer coisas luminosas. Isso, ele é um gás que a gente faz com ele o gás neon. E ele é utilizado também em gerador de baixa temperatura, em lâmpadas de avião e várias outras aplicações. Quer escolher mais um? Sim. Qual? O zinco. Zinco? Para que você acha que serve o zinco? Na fabricação de ligas metálicas também.
Isso, e ele é utilizado também na produção de pilhas. Viu como é legal? Todos os elementos da tabela periódica, ele tem várias aplicações no nosso dia a dia. Aham. E muitas delas a gente não sabe. Um exemplo também é o alumínio. Para que você acha que serve o alumínio? Pra fazer aqueles plástico alumínio que a gente coloca na carne. Também, e ele também é utilizado em utensílios domésticos, talheres, e ele também faz parte de muitos componentes de aviões e outros. Além disso, alguns compostos de alumínio eles são utilizados como antiácidos, como medicamento, e ele também ajuda no tratamento da água e pode ser utilizado como fogo de artifício. Então, todos os elementos da tabela periódica eles têm aplicações no nosso dia a dia. Viu como é legal estudar a tabela periódica? Sim. Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre tabela periódica e classificação periódica dos elementos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Conto com vocês na próxima, ok? Um abraço!